Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, nos diz assim o texto sagrado: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro como dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os irmãos podem sentar-se, por favor. A minha esperança e oração é que o seu coração esteja aberto para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. O Senhor tem falado ao meu coração já há bastante tempo a respeito do tema da mensagem de hoje. Uma mensagem importantíssima, porque toca precisamente no maior problema, que é a causa de tantas pessoas se desviarem do caminho, de tantas pessoas se afastarem de Cristo, e a razão disto é que elas se acham decepcionadas, não com o pastor, não com os irmãos, ainda que digam que estão decepcionadas com o pastor, que estão decepcionadas com os irmãos, que estão decepcionadas com a sua igreja. No fundo, na maioria das vezes, estão, na verdade, decepcionadas com o próprio Deus, com o nosso Pai. E é disso que trata a parábola que nós lemos. Alguns chegam até a se tornar ateus por conta disso, porque ficaram decepcionadas com Deus. E a questão é, sendo cada um de nós também humanos, assim como estes, que um dia estavam também congregando, que um dia estavam também firmes em Cristo. Eu não estou aqui, quero até já esclarecer isso, porque essas mensagens vão também para a internet.
Não estou julgando aqueles que deixaram de congregar, porque com tristeza viram suas igrejas se tornarem quase que uma boate, infelizmente. Não estou me referindo a isso, mas estou falando daqueles que deixaram de buscar a Deus, porque ficaram decepcionados com Deus. E pode ser que nós também venhamos nos sentir assim. O texto que nós lemos é uma parábola. É algo que o Senhor quer nos ensinar através de uma história. E a história é a de trabalhadores numa vinha. Esses trabalhadores foram contratados por um pai de família, que era o dono da vinha, e que, bem cedo, antes do nascer do sol, ele procurou quem quisesse trabalhar na sua vinha. E combinou com os primeiros trabalhadores que lhes pagaria 1 denário. 1 denário é a paga pelo trabalho de um dia. 1 dia de trabalho, 1 denário. Vamos dar um exemplo. Um pedreiro que trabalha por diária, digamos que para fazer um serviço aqui na igreja, ele cobre R$150, né? Ou R$200. Ele trabalha por diária. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Então foi combinado que seria pago este valor, o valor de 1 denário, que era a paga pelo trabalho de um dia naquela época. Os primeiros foram contratados bem cedo, como nós vemos que no versículo 1, o pai de família saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinda. E no versículo 2 é dito que ele ajustou com os primeiros trabalhadores 1 denário por dia e os mandou para a vinha. Então eles começaram a trabalhar. Porém ele necessitava de mais trabalhadores. E no versículo 3, ele contrata trabalhadores à hora terceira. A hora terceira seria o que hoje são as 9 horas da manhã. Porque a contagem de tempo usada aqui nesse texto é a contagem que diz que 6 horas da manhã é a hora primeira, 7 horas da manhã a hora primeira, 8 horas a hora segunda, 9 horas a hora terceira. Então, nasceu o sol por volta das 6 horas, dali se conta 1 hora, 7 horas da manhã é a primeira hora, 8 horas a segunda hora, 9 horas a terceira hora. Então, às 9 da manhã, ele contratou mais trabalhadores. E no versículo de número 5, é dito que também, na hora sexta e na hora nona, ele contrata mais trabalhadores para a vinha. Esses homens não estavam fazendo nada, estavam ociosos, foram contratados. Então ele contrata os primeiros trabalhadores bem cedo, por volta de 7 horas da manhã eles começaram a trabalhar. Às 9 horas começa uma segunda equipe, ao meio-dia começa uma terceira equipe, às 15 horas começa uma quarta equipe, e finalmente há ainda uma quinta equipe que começa a trabalhar na hora 1/10, ou seja, às 17 horas, já bem perto do pôr do sol. E o sol vindo a se pôr, o pai de família, que era o dono da vinha, ele começa a pagar os seus trabalhadores. E é interessante que ele não começa por aqueles que trabalharam desde cedo, ele começa pagando por aqueles que trabalharam no final do dia. Isso está escrito no versículo de número 8. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, pelos últimos, pelos que acabaram de chegar, e indo até os primeiros. Vindo, porém, e aí diz o versículo 9, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10,
ou seja, das 17 horas, receberam 1 denário cada um, que foi exatamente o mesmo valor que o Senhor havia combinado de pagar com aqueles que chegaram bem cedo na vinha para trabalhar. Então os que trabalharam apenas por 1 hora, receberam a mesma paga daqueles que trabalharam ao longo de todo o dia. No entanto, não foi este o combinado com aqueles que começaram a trabalhar no início do dia, que seria 1 denário. Foi o combinado. A vinha não era do pai de família, o pai de família não podia pagar o quanto ele quisesse para aqueles que ali trabalharam, e cada um recebeu exatamente o que havia sido combinado, o valor de 1 denário. Porém, os que trabalharam mais tempo ficaram decepcionados com o senhor da vinha. E esta decepção é que é o ponto que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Porque ao longo de cerca de 30 anos de conversão, eu também tive os meus momentos de decepção com o Senhor. Graças a Deus, não mais. Depois que o Senhor me mostrou a respeito disso, que eu quero compartilhar com vocês. E eu encontrei ao longo dessa jornada cristã, especialmente pastoreando, muitos irmãos em Cristo, que no fundo dos seus corações, ainda que não digam isso, estão decepcionados com Deus. E por que estão decepcionados com Deus? Quando é que nós corremos o risco de nos sentirmos assim em relação a Deus? E isso é algo muito grave, isso é algo preocupante. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como está o seu relacionamento com Deus? Por que será que você já não está mais conversando com Ele em oração? Por que será que você já não tem mais o mesmo prazer em meditar na sua palavra? Será que não é porque você está frustrado espiritualmente falando? Será que não é porque você está decepcionado com o próprio Deus? E quando é que corremos o risco de nos sentirmos assim? O texto nos revela isso. A palavra de Deus nesta parábola, que é riquíssima, e que não daria tempo de eu explorar aqui tudo quanto ela nos traz. Mas se focarmos no ponto da decepção com Deus, nós aprenderemos grandes lições para que não venhamos correr o risco de nos sentirmos assim e de sermos apartados da presença de Deus. Porque foi o que o Senhor disse para os trabalhadores que murmuraram contra Ele, porque se sentiram traídos, se sentiram injustiçados, e murmuraram contra o pai de família, contra o senhor da vinha, porque queriam receber mais do que aquilo que havia sido combinado. E então o Senhor os despede da vinha. Retirem-se. Em outras palavras, vocês estão demitidos. Vocês não servem para a minha obra. E isto é muito sério. Estamos falando aqui de salvação ou condenação. E para que não sejamos apartados da presença de Deus, temos que compreender, em primeiro lugar, que não podemos nutrir expectativas erradas a respeito do Altíssimo, a respeito do nosso Pai. E é muito comum que um novo convertido que ainda não conheça a palavra tenha expectativas erradas, equivocadas a respeito do eterno, porque ainda não conhecem o seu caráter, ainda não conhecem a sua palavra, ainda não sabem como Deus age. No versículo 10,
percebemos que os primeiros trabalhadores tinham a expectativa de que haveriam de receber mais. Por que foi que eles nutriram essa expectativa? Porque eles começaram a ver que os que haviam trabalhado apenas por 1 hora haviam recebido a mesma quantia que ainda de madrugada havia sido tratada com eles que eles receberiam. Então, quando eles viram que aqueles que haviam trabalhado menos que eles receberam 1 denário, eles pensaram que iriam receber mais. Devem ter feito as contas. Opa, nós trabalhamos 12 horas. Se eles começaram às 6 da manhã, trabalhamos 12 horas ou às 7. Se começaram às 8, nós trabalhamos 10 horas. Então nós devemos receber 10 denários, no mínimo. E no momento de receber o pagamento, recebem 1 denário. Por que eles tiveram expectativas erradas? Se o Senhor já havia combinado com eles que era 1 denário, então o pagamento seria 1 denário. Você está baseando o que você espera de Deus em quê? Qual é a base da tua fé? A base da nossa fé, amados irmãos, não pode estar naquilo que nós vemos. Não pode estar baseada a nossa fé em acontecimentos na vida dos nossos irmãos. Então não é porque, por exemplo, um irmão que é novo convertido recebeu uma grande bênção, segundo a avaliação humana, segundo a nossa avaliação, uma grande bênção, que Deus tenha a obrigação de fazer o mesmo com qualquer um de nós. E aí é que está o problema. Muitos baseiam a sua fé por aquilo que vem, pela observação, comparam-se com os demais irmãos. E quando acontece algo incrível na vida de um irmão, que aos nossos olhos não merece, corremos o risco de murmurarmos, corremos o risco de, ao invés de nos alegrarmos com a bênção do nosso próximo, nos entristecermos, porque gostaríamos que tivesse sido conosco, gostaríamos que nós tivéssemos sido agraciados com aquela bênção, mas a bênção não veio para mim, a bênção foi para ele. Por quê, Senhor? Eu te sirvo há tanto tempo, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. E vem esse pecador que finge que é cristão, e o Senhor dá para ele essa bênção. É claro que eu estou aqui usando a ilustração da parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu disse: graças te dou, ó Senhor, porque não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. E o publicano nem sequer erguia os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor disse: o publicano foi justificado, a sua oração foi ouvida, mas não a do fariseu, porque o fariseu orava de si para si mesmo. E será que nós não estamos nos parecendo com aquele fariseu que orava de si para si mesmo? Será que nós não estamos buscando a Deus com expectativas erradas a respeito do Senhor? Quando eu era recém-convertido, não tinha muitos anos de convertido ainda,
não tão recém-convertido assim, mas o bastante para achar bonito uma coisa que eu vi e depois compreendi o quanto isso era errado. Na igreja do meu sogro, havia um irmão que levava várias crianças para cantar. E antes das crianças cantarem, aquele irmão, ele perguntava para elas, e aquilo já estava decorado. Ele perguntava para as criancinhas: o que vocês vieram fazer aqui? Ele perguntava para as crianças. E cerca de uma dezena de crianças respondiam, todas pequenininhas: eu vim buscar a minha bênção. E nós ríamos e aplaudíamos, que lindas criancinhas dizendo isso. Mas isso é um equívoco, irmãos. Nós não temos que buscar a Deus por interesse de bênção. Se há alguma motivação para buscarmos a Deus, que seja para nós sermos uma bênção, para nós sermos transformados pela sua presença em nossas vidas, pela sua palavra implantada em nós, que é poderosa para nos transformar numa nova criatura, num novo ser, que vive não mais para si mesmo, mas para a glória de Deus. Aqueles trabalhadores que começaram no início do dia, pensavam que o dono da vinha lhes devia alguma coisa. Agora eu pergunto a você, sabemos que o dono da vinha, que o pai de família nessa parábola é o próprio Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque nesta parábola é dito, no versículo de número 15, no final do versículo, todo o versículo: ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Quem é o dono de tudo? Deus. Quem é realmente bom de verdade? Somente Deus. Somente Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: não há ninguém bom a não ser Deus. Somente Deus é verdadeiramente bom. Então é evidente que esse pai de família na parábola é o próprio Deus. Agora eu pergunto a você: o que poderia Deus nos dever, sendo Ele o dono de tudo? De tudo. O que poderia Deus nos dever, se nada é nosso? Eu não posso dar nada para Deus que já não seja dele. Estão compreendendo, amados? Tudo é dele. Como diz nos Salmos, aliás, em mais de um salmo é dito isso, e também no Novo Testamento, e também em outras passagens do Antigo, mas por exemplo no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Do Senhor, tudo é dele, tudo é dele, ele não nos deve nada. Então nunca mais cantem aquele falso louvor que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu, porque nada é nosso, tudo é dele. Tudo é dele. Então tenha em mente o seguinte, que me ajudou muito quando eu aprendi do Senhor. Grave essa frase para si mesmo, como eu gravei para mim: Deus não nos deve nada. Você entende isso? Deus não nos deve nada. Guarde isso em nome de Jesus. Deus não nos deve nada.
Aprendido isto, sairá um peso de você. Um peso. Porque terrível é nós buscarmos a Deus esperando recebermos dele alguma coisa. Como se ele devesse nos dar alguma coisa. Ele não nos deve nada, irmãos. Antes, pelo contrário, nós é que somos os grandes devedores. Ou melhor, éramos, se você já entregou sua vida a Jesus. Se você é de Cristo, assim como eu, nós éramos grandes devedores. Sendo de Cristo, nós fomos perdoados de uma dívida impagável. 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 Nenhum de nós poderia comprar a nossa salvação, irmãos. Isso está perfeitamente ilustrado em outra parábola, que a maioria de vocês já conhece, a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo 23. E para que fique bem esclarecido, e já que está apenas uma página antes do texto que lemos, vamos então para essa parábola. Mateus capítulo 18, versículo 23. Nos diz assim o texto sagrado, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então preste atenção. Na primeira parábola que lemos, que é o texto base da mensagem de hoje, se falou em denário. Denário é a paga pelo trabalho de um dia. Agora, quanto valia um talento? Um talento só. Um talento correspondia a 6.000 denários. Um talento. Era uma pequena fortuna. Um talento era uma fortuna. Correspondia a 6.000 denários. Apenas um. Mas esse servo aqui devia ao Senhor, devia ao rei 10.000 talentos. Ele devia 10.000 vezes 6.000 denários, ou seja, ele devia 60 milhões de denários. Um valor impagável. Impagável. Se ele devesse um talento, ele teria que trabalhar mais de 15 anos para pagar um talento de dívida. Mas ele devia 10.000 talentos. Então ele teria que trabalhar 15.000 anos para pagar aquela dívida. A comparação que o Senhor fez aqui, propositalmente foi absurda. Contada essa parábola em nossos dias seria mais ou menos o seguinte: um certo rei, fazendo as contas com os seus servos, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares. É possível isso? Alguém pagar isso? Nem Bill Gates pode pagar isso. Nem o homem mais rico do mundo tem esse dinheiro. Esse era o exemplo que o Senhor deu. A proporção era mais ou menos essa. Agora vamos prosseguir. E não tendo ele com que pagar, obviamente, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Era possível que aquele homem pagasse, irmão, sim ou não? Era possível? Não era possível. Para que ele pudesse pagar, ele teria que ter uma eternidade em vida, e mesmo assim trabalharia milênios para pagar aquele valor. Era impagável. Então ele estava mentindo, mas como ele suplicou, como ele se humilhou e pediu que o Senhor fosse misericordioso com ele, o Senhor então, movido de íntima compaixão, e você sabe quem é que esse rei aqui na história representa, não sabe? É o nosso Deus. Deus é amor, é amor. O Senhor, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. E foi exatamente isso que o nosso Deus fez conosco, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A dívida que nós não poderíamos pagar, o Senhor Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. O seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Os nossos pecados criaram uma dívida para com Deus, impagável. E por isso estávamos condenados ao inferno, à perdição. Mas o Senhor nos chamou ao arrependimento. O Senhor nos deu a oportunidade de que por meio de Jesus Cristo nos arrependêssemos e buscássemos nele a chance da salvação, de não estarmos condenados, mas de termos a vida eterna. E o Senhor nos perdoou em Cristo. Estamos perdoados, irmãos. Então quem é o devedor aqui na história? Somos nós. Nós é que devíamos a Deus, e o Senhor nos perdoou. E nos perdoou de tal maneira que já não nos chama de servos, nos chama de filhos. Nos adotou na sua família, nos chama de filhos, e nos permite nos aproximarmos dele com intimidade, de tal maneira de que podemos chamar a Deus de Pai, de Pai. Aleluia! E é isso que importa. Esse relacionamento com o Pai. Esse é o grande prêmio. Esse é o maior tesouro, Deus. Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a boa nova. Termos a sua amizade, termos a sua companhia. Por isso que as suas últimas palavras foram: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque esta é a boa notícia. Deus conosco, aleluia! Louvado seja o Senhor, esse é o Evangelho. Mas então prossegue aqui a história. Versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, que era servo junto com ele, que lhe devia 100 denários. Apenas 100 denários. Você sabe que um denário era paga pelo trabalho de um dia. E aquele servo encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Tudo bem que é uma certa quantia. Mas aquele servo não foi perdoado pelo Senhor de uma dívida impagável. O que ele deveria fazer com o seu conservo? Também lhe perdoar a dívida. Mas a história prossegue dizendo que, lançando mão dele, o servo sufocava o conservo, dizendo: paga-me o que me deves.
Versículo 29, então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ou seja, os outros servos, os demais que viram aquilo, contristaram-se muito, ou seja, ficaram indignados com aquilo, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. E então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que grande ensinamento, irmãos. Que grande ensinamento. Mas a respeito do perdão, já foi ensinado aqui na pregação da quarta-feira passada. Pastor Marconi trouxe uma palavra maravilhosa a respeito disso, cujo título é perdoe. Perdoe, o imperativo, perdoe. Não pense duas vezes, perdoe. E a razão pela qual nós temos que perdoar é porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos perdoou. Nenhum de nós merecia Jesus, mas Ele morreu por cada um de nós, nos dando a chance da salvação. Então, meus amados, qual é a sua expectativa em relação acerca do Senhor? Você acha que Ele te deve alguma coisa? Não, nós é que somos os devedores, não Ele, amados. Nós também corremos o risco de ficarmos decepcionados com o Senhor, com o nosso Deus, se tivermos uma avaliação errada de nós mesmos. Veja comigo, por favor, que o pai de família acordou com os trabalhadores, o que ele combinou de pagá-los, era um valor justo. Vemos isso no versículo 2, que diz, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha, e eles foram, porque era um pagamento justo, e eles foram. No versículo de número 4, nós vemos mais uma vez, o Senhor dizendo, ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. No versículo 7 está escrito no final do versículo, e recebereis o que for justo. E no versículo 13, a resposta do dono da vinha àqueles que haviam reclamado foi, amigo, não te faço agravo ou injustiça? Não ajustaste tu comigo 1 denário? Não foi o valor combinado? Não foi isso? Então, o que nós aprendemos aqui? Cada um recebeu exatamente aquilo que merecia. Exatamente aquilo que havia sido tratado. Ninguém recebeu mais, ninguém recebeu menos. Todos receberam justamente o que mereciam. Só que um dos grandes problemas do ser humano é que nós, na maioria das vezes, para não dizermos todas as vezes, temos uma avaliação errada a nosso respeito. Nós pensamos que merecemos mais. Achamos que o Senhor não está sendo justo conosco. Só que, amados, quando nós dizemos isso, ou mesmo pensamos isso,
estamos cometendo um grande erro. Estamos nos esquecendo de passagens como a que se encontra na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6. Se você quiser, confira comigo. Então tome cuidado ao sequer pensar que Deus não está sendo justo com você. É gravíssimo nós sequer pensarmos isso, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, ou não vos enganeis. De Deus não se zomba. Na versão corrigida fiel está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos meditar nisso aqui. Tudo que nós semeamos é o que nós colheremos. Se a tua colheita não está te agradando, qual tem sido a tua semente ao longo dos anos? O que você tem feito para que a tua colheita daqui a algum tempo seja diferente? Para começar, você tem perdoado o teu semelhante? Ou até hoje, mesmo se dizendo cristão, você guarda mágoa e ressentimento de alguém? Há pessoas que você escolhe não falar? Há pessoas que, se te cumprimentarem, você vai virar a cara? Há pessoas que, se vierem na sua direção numa rua, você vai passar para o outro lado da rua? Será que nós merecemos uma colheita melhor, irmãos? Quando alguém nos faz o mal, pagamos de que maneira? Se alguém fala mal de você, você se apressa a abrir sua boca para falar algo de ruim dessa pessoa? Se alguém vem te corrigir um erro que realmente você está cometendo, imediatamente você responde: e você? E você? E começa a enumerar uma lista de erros dessa pessoa que está tentando te ajudar a acertar. Qual tem sido a nossa semeadura, irmãos? Qual tem sido? Nós estamos semeando o tempo todo. O tempo todo. E não são apenas com ações, são também com palavras, são também com pensamentos e até com sentimentos. E o texto bíblico é claro. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, prosseguindo no versículo 8, da carne ceifará a corrupção, ou seja, se você andar segundo a carne, se você agir como o velho homem, pagando o mal com o mal, amaldiçoando os que te amaldiçoam, desejando o mal àqueles que te perseguem, ao invés de orar por eles, ao invés de lhes fazer bem, ao invés de lhes abençoar, como você espera ter a bênção de Deus? Se semeamos na carne, da carne ceifaremos corrupção, ou seja, destruição. Mas o que semeia no Espírito, ou seja, o que é guiado pelo Espírito Santo, do Espírito ceifará a vida eterna. Porque esta foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E o que mais eu quero? Irmãos, o grande problema da humanidade é que todos nós um dia, fisicamente falando, pereceremos. Já estamos perecendo. A cada ano que passa, não reconhecemos muito bem mais a nossa face no espelho.
Estamos envelhecendo. E um dia esse corpo morrerá. E o pó retornará ao pó. Esse é o grande problema da humanidade. E Jesus Cristo veio trazer a solução que ninguém jamais poderia trazer. Há um ditado que diz: a solução para tudo, menos para a morte. Isso é uma mentira. Há solução para a morte. E a solução é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O autor da Epístola de João lembra isso, e logo a seguir ele diz: isto que acabo de vos escrever é a respeito daqueles que vos querem enganar. Ou seja, daqueles que fazem com que você tenha expectativas erradas com Deus. Agora, para que eu tenho que ouvir constantemente a palavra de Deus, se em Cristo eu já fui perdoado dos meus pecados, e nele eu encontro a vida eterna? Nós temos que constantemente ouvir a palavra de Deus, para permanecermos em Cristo, e permanecendo em Cristo, venhamos dar muito fruto para a glória de Deus. Porque este é o propósito da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. Não estamos nesse mundo buscando a nossa glória. Se você está buscando a sua glória, sem saber, você é um satanista. Há 2 semanas atrás eu entrei no site dos satanistas. Eu não sabia da existência do site da Igreja de Satanás do Brasil. Está ligada à Igreja de Satanás lá dos Estados Unidos, fundada por Anton LaVey, se não me falha a memória, esse é o nome. E aí eu vi os princípios satânicos. E quando a gente lê os princípios satânicos, é algo assustador. Não porque seja alguma coisa macabra, né? Alguma coisa assim, como de um filme de terror. Não é nada disso. É assustador, porque os princípios satânicos nada mais são do que o humanismo. O homem viver para o seu próprio prazer, buscar o seu desenvolvimento em todas as áreas, e principalmente a material, né? Então isso é satanismo. Ainda vou gravar um vídeo a respeito disso, alertando. E são esses princípios que são ensinados nos filmes, nas novelas, nas propagandas, nos programas de auditório da TV. Não é exatamente isso? Que você merece, que você tem que ser feliz, que você tem que buscar a tua felicidade. E isso tem destruído famílias, tem separado casais. Certa vez, um pastor, eu já contei essa história aqui N vezes, não é? Pastor auxiliar de uma igreja procurou o pastor presidente para dizer: vim comunicar que eu vou me divorciar da minha esposa. Pastor auxiliar, comunicando ao pastor presidente que iria se divorciar da esposa. O pastor presidente não acreditou naquilo, disse: não é possível, mas vocês parecem tão bem. E ele disse: não, na verdade nós não estamos brigando nem nada, mas é que eu enjoei dela. Enjoei, eu não amo mais essa mulher. Sabe? Entrou a rotina. E sabe, eu mereço ser feliz. E aí o pastor disse para ele: você não sabe que isso é pecado? Você não sabe que você vai para o inferno por causa disso? E ele disse: não, pastor, não. Pastor, veja bem, essa doutrina ela deve estar errada, porque olha só o Sérgio Lopes. Ele usou o exemplo do Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes, cantor Sérgio Lopes, é pastor também. Se separou e deu uma entrevista outro dia dizendo que está muito feliz com a esposa dele nova.
Eu também mereço ser feliz. A busca pela felicidade, pela autorrealização, nada mais é que satanismo. Nós não estamos no mundo para isso não, amados. Agora, quando você se converte a Cristo e não busca mais a tua vontade, você descobre que existe uma verdadeira alegria, que existe uma verdadeira felicidade, e que ela não está em nada material, em nada desse mundo, ela está em Jesus Cristo. Aquele que tem um real encontro com Cristo, encontra a verdadeira paz, encontra o verdadeiro amor, encontra a verdadeira alegria, encontra a felicidade do ser. Louvado seja o Senhor. Então, será que você já experimentou essa felicidade? Porque nada se compara a Deus e a esse relacionamento com Ele por meio de Jesus, amados. Ele é o único mediador entre nós. E talvez você diga, mas pastor, vamos prosseguir o texto aqui, antes de eu entrar nisso. Gálatas 6, vamos prosseguir até o versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, desistido de semear, de continuar fazendo o bem. Ainda que te façam o mal, continue fazendo o bem. Você está me ouvindo? Amém? Vocês estão aqui? Isso é muito sério, amados. Se nós não compreendermos isto, nos sentiremos decepcionados não com o homem, mas com Deus, com o próprio Deus. E quando é que nos sentimos decepcionados com Ele? Como vimos, em primeiro lugar, quando temos expectativas erradas a respeito de Deus. E em segundo lugar, como estamos vendo agora, quando fazemos uma avaliação errada de nós mesmos e achamos que Deus nos deve alguma coisa, porque pensamos que somos bons. Deus não nos deve nada. O próprio Senhor Jesus disse: quando vocês fizerem tudo quanto devem fazer, digam, somos servos inúteis, fizemos apenas o que nos era ordenado fazer. Então você compreende que quando você faz o bem a alguém, isso não passa da sua obrigação. Você está entendendo isso? Quando eu faço o bem a alguém, isso não é nada menos que a minha obrigação. É o que eu tenho que fazer, e pronto. Não há alternativas a esse respeito. Se alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar. Não é, se eu sentir que eu tenho que perdoar, não. Se perdão fosse uma questão de sentimento, não seria mandamento. O perdão é um mandamento, você decide perdoar. E perdoar significa não pagar o mal com o mal. Então será que nós estamos achando que merecemos alguma coisa? Talvez você diga, pastor, está demorando para eu receber a bênção, pastor. Pastor, eu oro há tanto tempo por tal coisa. Eu não vou dar exemplos aqui, para que ninguém aqui pense que eu estou pregando especificamente só para você, ok? Então eu não vou dar nenhum exemplo aqui. Mas pense em alguma coisa que você já pediu para Deus muito, e até agora não aconteceu. Você realmente pensa que Deus não está ouvindo a sua oração? Quem é Deus para você? Você realmente pensa que Deus é injusto? Será que você pensa que aqueles ímpios que aparentemente são muito felizes, realmente são felizes? Porque se riqueza trouxesse felicidade, não haveriam ricos se suicidando. E a maioria dos que se suicidam são ricos. Você sabia disso? Você sabia que nos países
onde a renda per capita são as mais altas do mundo, são exatamente nesses países que há o maior número de suicídios. Riqueza não traz felicidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja da riqueza daqueles que não têm a Deus, porque as maiores bênçãos de Deus não são materiais, amados. Não são. Elas não podem ser compradas com dinheiro. Mas talvez você diga: pastor, o que eu estou pedindo não é nada material, é outra coisa. Então entenda, amados, que Deus tem um tempo certo para tudo, e que Ele está trabalhando em você. Será que não há em você alguma coisa que você ainda não aprendeu? Que você está resistindo em aprender? Meu Deus, o tempo não me permite. Mas que vontade de ler Hebreus capítulo 12. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma pregação em cima de Hebreus capítulo 12. Porque Hebreus capítulo 12 nos faz lembrar que todo pai corrige ao filho a quem ama. E que se alguém está sem correção, é porque não é filho, é bastardo. Então por isso nós não temos que olhar para aqueles que não têm Cristo e nos perguntarmos: por que Deus está abençoando tanto essa pessoa? Será que o que está acontecendo com ela realmente é uma bênção? Será que realmente Deus tem alguma coisa a ver com aquilo? E talvez você diga: puxa, está tão difícil a minha vida. Mas será que não é através desta dificuldade que o Senhor está mantendo você no caminho da salvação? Porque se você tiver tudo o que você quer, você não vai mais orar, não vai mais ler a Bíblia, não vai mais cultuar. Então não fique decepcionado com Deus. Não por acaso o apóstolo Paulo, compreendendo muito bem isso, nos disse: em tudo, dai graças. Agradeça. Sabe por quê? Vamos ver agora. Terceira razão porque muitos se decepcionam com Deus. Muitos se decepcionam com o Senhor quando se esquecem de quem Ele é, de qual a sua posição e de qual é o nosso lugar. Nós o chamamos de Senhor. Se Ele é o Senhor, devemos compreender que a nossa posição é a de servos. Se nós o chamamos de Pai, precisamos compreender que então nós somos filhos. E se somos filhos, temos que obedecê-lo. E se somos servos, temos que servi-lo. Não é o filho que tem que dar ordens ao pai, ainda que hoje em dia esses valores estejam invertidos, não é verdade? Existem tantos pais que quando os filhos insistem, o pai muda o não para sim, e não sabe o mal que está fazendo ao seu próprio filho. Senhores pais e mães, se vocês disseram não para o filho de vocês, esse não tem que ser não até o fim. Porque se o teu não se tornar sim, como disse Jesus, isso tem procedência maligna. O teu não tem que ser não até o fim. Ainda que ele esperneie, você tem que continuar dizendo não. E pronto. Porque senão você vai prejudicar o caráter do teu filho. E ele vai pensar que no mundo é assim também. Quando o mundo disser não para ele, se ele espernear, se ele fizer manha, ele vai ganhar o que ele quer. E não é assim o mundo, irmãos. E Deus também não é assim. Você não vai convencer Deus de nada, por meio de coisa alguma. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E quando nos esquecemos a nossa posição de servos e de filhos que temos que ser obedientes,
e não mandarmos em nosso pai, como muitos filhos fazem hoje em dia, rebeldes. Como é feio isso! Quando compreendemos a nossa posição, ou melhor, quando não compreendemos, corremos o risco de nos decepcionarmos com Deus, porque pensamos que podemos dar ordem para Ele, como foi o que aconteceu no versículo 12 do texto. Nós vemos no versículo 12 que os primeiros trabalhadores disseram, Mateus capítulo 20, versículo 12: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo 1 denário? Ou seja, ele pagou o que tinha sido combinado. É o que está na palavra, é o que Deus quer, não é o que nós queremos. E é na hora que Deus determina, não é na hora que nós determinamos. No versículo 14 e 15, o Senhor diz, e aí nós compreendemos o porquê, é que não temos o direito de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Versículos 14 e 15, toma o que é teu e retira-te, ou seja, você está despedido, não volte para trabalhar amanhã. Vocês estão entendendo isso? Aqui no texto. Ficaram desempregados, trazendo para a vida espiritual, perderam a salvação. Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. O que este eu quero dar nos revela? Que Deus tem todo o poder, tudo está em suas mãos. Você não terá nada que Deus não tiver dado a você. E se você tirar ou tentar tirar de alguém aquilo que Deus não te deu, Ele vai tirar de você alguma coisa que Ele te deu. Todo o poder está nas mãos de Deus. Versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Tudo pertence a Ele. Tudo. Ele é o Criador de tudo que existe. Tudo. Seja visível, seja invisível, teve origem nele, e é por Ele e para Ele. Ainda que os seres que Ele criou, que Ele formou, que Ele deu vida, se rebelem contra Ele, a palavra nos diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então tudo converge para Ele. Toda glória é de Deus e não do homem, e não dos anjos, e não dos arcanjos, e dos querubins, ou dos serafins, ou de Satanás e seus demônios. Não, toda a glória é de Deus. Louvado seja o Senhor. E finalmente ele prossegue dizendo: ou é mau o teu olho, versículo 15, porque eu sou bom. Será que nos esquecemos que Deus, o Criador, que nos dá vida por meio do seu Filho Jesus Cristo, é bom? Ele não é mau, Ele é bom. Mau é o ser humano, má é a humanidade. Deus é bom. Portanto, a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Agora, tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus. Por exemplo, um estupro é a vontade de Deus. Uma pedofilia é a vontade de Deus? Claro que não. E por isso o Senhor nos ensinou a orarmos:
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Temos que orar para que a vontade de Deus se estabeleça em nossas vidas. Temos que orar sempre, 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 como diz a palavra, sem nunca desfalecermos. Temos que orar para que sejamos transformados. Temos que orar pela conversão dos nossos familiares. Temos que orar para que todo o mal seja repreendido. Temos que orar para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se estabeleça, amados. Temos que orar. Esse é o nosso papel. Vigiarmos e orarmos. Então vamos vigiar. E ao invés de nós ficarmos decepcionados com Deus, pensando que Ele nos deve alguma coisa, ou acreditando que merecemos mais do que temos, ou nos esquecendo de que Deus é Deus e que Ele é bom o tempo todo, que nós estejamos sempre orando, para que nunca, jamais cometamos o engano de nos decepcionarmos com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. O que acontece na sua vida é com a permissão de Deus. E se você desconfia que alguma coisa está acontecendo na sua vida que não deveria estar acontecendo, talvez seja porque você não tem tido uma vida de oração. Você não tem aplicado na sua vida a palavra de Deus por meio da oração. Você não tem meditado na sua palavra e rogado ao Senhor, Senhor, que essa palavra se aplique na minha vida. Por exemplo, você tem dificuldade de perdoar. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, me ajude. Eu quero perdoar. E nessa oração, eu libero o perdão para essa pessoa, ainda que eu não sinta vontade de fazer isso. Eu faço isso em obediência à tua palavra. E quando você fizer isso, você estará batendo a porta na cara de Satanás. Ele terá que sair da tua vida. Os demônios vão parar de atormentar você, porque eles não encontrarão mais uma legalidade para te atormentar. Como nós aprendemos na parábola do credor incompassivo, ele seria atormentado porque não perdoou o seu conservo. Enquanto você não perdoa o teu próximo, você é atormentado, não somente pela tua consciência, não somente pelos teus próprios pensamentos, pelas lembranças das coisas ruins que aquela pessoa fez contra você, mas atormentado por demônios também. Então libere o perdão em nome de Jesus. Pague o mal com o bem, mude a semeadura. Comece a fazer ao teu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Mude a semente. Não fique colocando nos outros a culpa do que está acontecendo com você. Reconheça que você está colhendo exatamente o que você tem plantado. E que para que você tenha uma colheita diferente, você tem que mudar a tua semente. E a semente que tem poder de transformar a tua vida é a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus tem poder de mudar a tua história. Creia nisso, receba essa palavra, pare de jogar a culpa nos outros e muito menos em Deus. Assuma a sua responsabilidade, se arrependa dos seus erros, se conserte na presença de Deus e busque o Espírito Santo para que você seja uma pessoa melhor para a glória do Senhor. E ainda que você não receba nada de visível, nada de material nessa vida, não se importe com isso, porque o melhor de tudo, você já tem um relacionamento com o Pai, por meio do Filho, do nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo. Que você esteja assim, para a glória de Deus, sendo cada dia mais
não apenas um servo melhor, como nós aprendemos na parábola, porque você vai receber a sua recompensa, mas eu espero que a tua recompensa, ela não esteja sendo desejada como nada nesse mundo, porque a melhor das recompensas, o grande tesouro, é Jesus Cristo. E o que mais nós temos que almejar é que chegue logo aquele dia, o dia do nosso encontro com Ele, o dia em que Ele dirá: vinde bendito de meu Pai. Aleluia! Eu sonho com esse dia, com essa hora, é o que eu mais quero. E se você não ama o Senhor, você ainda não compreendeu o Evangelho. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos, e a Deus toda a glória para sempre. Amém e amém.